Aí, meus amigos e minhas amigas, eu estou falando dos estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Politicamente, o Brasil está muito agitado. Hoje, 6 de agosto de 2025, na Câmara dos Deputados está sendo ouvido de uma reunião virtual o Mark Byrne, lá dos Estados Unidos. Tudo em razão desta Lei Magnitsky. Mas aqui no Brasil nós temos aquela polêmica em que o líder do governo, Lindenberg Farias, o deputado, entrou com uma ação no Supremo para que o Supremo decida de que não deva cumprir as sanções determinadas pela Lei Magnitsky pelo ministro Alexandre de Moraes. E essa bomba caiu nas mãos ou no colo do ministro Zanin. É uma sinuca de bico, como se diz no jargão popular. Mas outras decisões que foram tomadas só no âmbito nacional foram tranquilos e o Supremo sempre decidia a favor das petições desse deputado do PT. Mas desta vez é uma questão de política internacional e a situação é bem mais séria do que antes. E o ministro também já mandou para que a PGR decida se tem razão ou não esta possibilidade e a sua decisão poderá ser monocrática. Mas a situação no Supremo Tribunal Federal não é nada boa, principalmente pelas atuais decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas, durante o decorrer dessas notícias, eu vou comentando a vocês a minha opinião. Vamos aí à entrada desse pedido do Lindenberg Farias. O líder do PT na Câmara, deputado Lindenberg Farias, acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar barrar no Brasil os efeitos da Lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Na ação, Lindenberg pede uma decisão urgente para impedir que bancos brasileiros bloqueiem contas ou restringam serviços de Moraes, mesmo sob pressão internacional. Para o deputado, permitir isso seria, abre aspas, transferência de soberania, fecha aspas, proibida pela Constituição e violaria a independência do STF. Ele afirma que a sanção, mesmo restrita aos Estados Unidos, pode afetar contratos e operações aqui, já que os bancos mantêm vínculos no sistema financeiro global. A ação também aponta Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo como articuladores das medidas que, segundo Lindenberg, pode configurar crimes como obstrução de justiça. O pedido é para que o Banco Central e todas as instituições financeiras sejam comunicados, evitando que o sistema bancário vire instrumento de política externa de outra nação. E como é algo novo, basta dizer que foi noticiado de que é a primeira autoridade de um país democrático que é sancionado com esta lei. Então não se sabe quais as medidas a serem adotadas. A Faria Lima está em polvorosa. Basta dizer que muitos bancos já pediram orientação à Febraban, que ela lavou as mãos. Ela disse que, nesse caso, ela não poderia orientar o que fazer. Mas é um dilema que eles têm que resolver e eu acho que é muito simples. Cumprir as sanções, sob pena da chamada morte econômica dessas instituições. O Supremo Tribunal Federal não vai intervir para impedir que bancos brasileiros cumpram as sanções financeiras impostas pelo governo Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, as medidas foram aplicadas por meio da Lei Magnitsky. Essa legislação americana determina que instituições com vínculos ao sistema financeiro dos Estados Unidos congelem ativos e encerrem contas de pessoas sancionadas. Além disso, bloqueiam transações por meio de cartões de crédito e outros serviços. Na tentativa de conter os impactos, o líder do PT na Câmara, deputado Lindenberg Farias, entrou com ação no STF na última quinta, pedindo que bancos brasileiros fossem proibidos de aplicar as sanções contra Moraes.
Ainda de acordo com a colunista, a maioria dos ministros do STF entende que uma decisão da Corte colocaria os bancos em uma situação de alto risco internacional. O governo Trump poderia reagir com novas sanções, multas ou outras restrições a qualquer instituição envolvida. Diante disso, a orientação é aguardar que os próprios bancos definam as suas obrigações legais perante as autoridades dos Estados Unidos. Inclusive, o CEO do Bradesco já afirmou que vai cumprir tudo que for determinado. Só então, novos caminhos poderão ser avaliados pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro recém-sancionado, Alexandre de Moraes, também recebeu a informação do Banco Central de que a sua determinação foi cumprida e foram bloqueadas as contas e o Pix do seu ex-assessor, o Eduardo Tagliaferro. Mas aí a notícia aquela do pedido que caiu no colo do ministro Zanin. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, foi designado relator de uma ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores exatamente para evitar essas punições via Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. A ação pede que bancos brasileiros sejam impedidos de aplicar as sanções do governo Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, alvo de toda essa ofensiva norte-americana. Segundo também a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o primeiro despacho de Zanin foi assinado já na última sexta-feira, dia 1º de agosto. O que ele fez? Ele abriu prazo para que a Procuradoria-Geral da República, a nossa PGR, se manifeste. E aí, mais uma bomba. E agora, na mão do Paulo Gonet, da PGR, se oferece ou não esta denúncia para que o ministro Zanin decida. Mais um problema, e agora é com ele. PGR, ele que terá a palavra primeiro. A PGR se manifeste sobre esse assunto. Depois dessa etapa, o ministro poderá tomar então a decisão individual sobre o caso, ou seja, cabe decisão monocrática em relação a esse pedido. Ele abriu prazo para que a Procuradoria-Geral da República, a nossa PGR, se manifeste sobre esse assunto. Depois dessa etapa, o ministro poderá tomar então a decisão individual sobre o caso, ou seja, cabe decisão monocrática em relação a esse pedido. Mas não podia deixar também uma notícia que está acontecendo, um desconforto entre ministros do Supremo Tribunal Federal diante da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Primeiramente, de colocar tornozeleira eletrônica no ex-presidente da República, que deveria estar sendo julgado, se fosse o caso, por uma primeira instância. E agora, também a decretação da prisão domiciliar, uma vez que ele não foi nem julgado ainda e nem condenado. Foi uma decisão monocrática. As manifestações nas ruas mostram que não foi uma decisão bem assimilada pela população, não só por apoiadores do ex-presidente. Mas vamos a esta notícia para que vocês saibam do que estamos falando. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro irritou ministros do Supremo Tribunal Federal e deixou Alexandre de Moraes isolado na corte, segundo Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Magistrados, inclusive, que não participaram do julgamento do ex-presidente na primeira turma e também alguns que a integram consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Com isso, dizem, o ministro debilita o STF justamente no momento em que a Corte, e especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Embora Moraes siga com forte apoio dos colegas e reconhecimento pelo papel que desempenhou até agora e pelo preço pessoal que pagou na contenção de ataques à democracia, a impressão é de que ele errou no caso específico. Moraes! Opa! A aposta e esperança entre integrantes do Supremo é a de que Moraes pode reconsiderar a determinação que encarcerou Jair Bolsonaro em prisão domiciliar.
O problema seria a personalidade do ministro, que dificilmente dá o braço a torcer e não costuma seguir ponderações dos colegas. Caso ele mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-la, o que não é considerado impossível, porém muito difícil de acontecer. Do ponto de vista técnico, diz Mônica Bergamo, magistrados ouvidos por ela consideram que não faz sentido Moraes afirmar em decisão anterior que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no último domingo. Neste dia, como a gente sabe, nós falamos aqui já, por meio de uma ligação telefônica transmitida em viva voz por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente disse o seguinte, abre aspas, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos, fecha aspas. E essas palavras proferidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foram as alegações do ministro de que elas feriram as regras determinadas anteriormente, razão pela qual decretou a sua prisão domiciliar. Fecha aspas. Do ponto de vista político, integrantes do STF afirmaram a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública de que os ataques do presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil estavam sendo respostas adequadas ao STF. Só mais um trecho que eu achei importante também. O vento estava a favor do Supremo e contra Trump e Jair Bolsonaro, mas desde a última segunda-feira, dizem ministros do STF, começou a mudar. Com esses vídeos, nós vimos que a situação está bem conturbada. Basta dizer que no Supremo a situação não está nada agradável e nada confortável, principalmente em relação ao ministro Alexandre. 8 dos ministros já foram sancionados que tiveram seus vistos cancelados junto aos Estados Unidos. E outras sanções poderão ser aplicadas, como já foi ao ministro Alexandre, pela lei Magnitsky, que poderá também abranger a outros que, segundo interpretação, estariam colaborando para que ele tomasse as atitudes que tomou até agora. Eu espero que todos vocês, ao assistirem esse nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E essa sua opinião será muito bem recebida no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos